chego por volta de 7h15, e aí, enfim, quando eu chego, na verdade, eu já tenho uma ideia do que vai ser a edição, pelo menos quais são as agendas principais do dia, ou quais são os investimentos que a gente faz, as pautas que a gente acredita que podem render bem para o dia seguinte. E aí eu chego, faço uma leitura dentro do possível minuciosa da concorrência, do que a gente... Eu leio com calma também as notícias que a gente deu. Caderno de Economia do Estadão, do Globo, dos jornais mais populares, o Diário e o próprio Agora, né, que tem um enfoque mais voltado para o consumidor. Leio também bem o Valor Econômico, o Brasil Econômico, né, que é o novo jornal, e faço uma varredura dentro do possível em todos os principais canais estrangeiros. New York Times, Financial Times, que é aquela coisa, como é um jornal britânico, então já tem muita notícia no ar, as principais agências de notícias. Vejo o índice que a gente tem no sistema aqui, eu acesso ao sistema. E aí eu vejo já se tem decisões a serem tomadas em relação a pautar a gente, ou a definição de foto, correspondentes principalmente. Às vezes na Europa, por exemplo, esse horário você já está no início da tarde, então já tem que tomar decisão em relação ao que vai ser prioridade. E aí a partir disso eu também dou uma formatada melhor na pauta, uma vez que eu tenho uma reunião às 9 da manhã com a Secretaria de Redação, que é a reunião com todos os pauteiros e os 2 secretários de redação da manhã, que são secretários de produção do jornal. Eu dou uma organizada, eu dou encaminhamento a esses pedidos da Secretaria de Redação. Aos poucos os repórteres vão chegando, outros estão na rua e eu converso com eles, com as sucursais, para discutir saber o que eles estão fazendo, o que eles estão apurando. E hoje em dia uma coisa que é obrigatória na nossa rotina ao mesmo tempo que faz tudo isso, é acompanhar tudo o que está saindo na internet, porque tem coisa que você acaba descobrindo pela internet e aí você avalia se é importante, se você tem que ir atrás, enfim. Tem, por exemplo, esse caso específico da fusão confirmada e noticiada da British Airways com a Iberia, né? Criando aí, estão avaliando que vai ser a 3ª maior companhia aérea do mundo. É uma notícia de agenda, mas a gente destaca que é importante que esteja no dia seguinte para o leitor brasileiro. Então, por exemplo, tem esse aspecto. Aqui no Brasil, o que vai mudar vai haver o encarecimento das passagens, haverá menos opções de voos ou não muda nada. Isso eu vendo na reunião, e aí a secretaria pode ter feito esse pedido, ou eu me antecipei e disse que a gente vai atrás desse enfoque, e aí eu confirmo com a correspondente que vai fazer a matéria. Olha, a gente precisa ter tais informações, além do factual em si, que obviamente vai ter, que é a fusão, quanto que é o negócio, vai haver demissão, enfim, é uma tendência do setor de aviação mundial, essa consolidação de empresas, enfim, aí eu amarro o enfoque, o que a gente tem que ter na matéria. É 1h30 da tarde, o que você estava fazendo agora? Eu estou acertando alguns retornos, pedidos que são feitos aí pela Secretaria de Redação, na reunião do meio-dia, e aí eu vou acertando com repórteres, agora especificamente eram a definição do que a nossa correspondente em Genebra, Luciano Coelho, pode priorizar, e aí eu estava consultando o diretor de redação, né, que é o Sérgio Dávila. Ele não chegou ainda, mas é um cara que está sempre online, conectado, sobre o que a gente pode priorizar ou não. Eu tenho que cuidar que isso seja feito e eu tenho que mastigar isso e passar para o pessoal do fechamento, que vai entrar no período da tarde, e eu faço o que a gente chama de reunião de passagem, que é uma reunião interna nossa com os editores, com os fechadores, e para a própria Secretaria de Redação, que é a instância maior acima do jornal, que passa depois para o diretor de redação, sobre quais são as notícias. E aí eu tenho que mastigar muito bem e dizer, olha, a gente está fazendo isso, é importante por isso ou não é tão importante por outra razão. É lógico que a prioridade a cada dia, ao longo, agora, início da tarde, é a edição do dia seguinte, mas abrir uma brecha, você vai conversar com o repórter, ele está com uma história boa que ele não fecha para a edição
de amanhã, mas ele fecha para daqui a 2 dias. Você já vai conversando com ele, já vai amarrando e na tua cabeça, ou numa agenda, enfim, às vezes eu tenho minhas anotações, eu já vou me planejando para os dias seguintes, para saber o que a gente vai ter. Então eu tenho que ter um acompanhamento grande de agenda para saber o que tem de mais importante, enfim. Eu vou embora por volta de 5h30, e aí assim, indo embora, tenho que ir embora, porque senão não para, sempre vão aparecendo notícias, e aí você vai, se você não se desliga, você vai se envolvendo, pegando retorno, porque os repórteres, as sucursais vão te passando a atualização da apuração. Ah, a notícia aconteceu isso, ou então surge uma notícia nova, e é uma coisa que não para, só vai parar quando fechar o jornal e já entrar à noite. Tem especificamente um dos editores do fechamento, a cada dia eles se revezam, eles fazem o que a gente chama de noite e dia, né, que é deixar uma orientação do que vão ser as pautas pendentes para o dia seguinte, quando eu não estou sabendo, porque tem coisa que só surge mesmo depois que eu for embora. À noite, quando os repórteres, acontece principalmente com sucursal, que eles fazem esse mapeamento mais no fim do dia mesmo, início da noite. E aí me deixam essa passagem para quando eu chegar na manhã seguinte. Mas às vezes eu também eu tenho que ficar ligado, então eu acesso e-mail de casa, eu fico atento ao noticiário, às vezes mesmo eu fico sabendo e eu ligo para cá para avisar, porque acontece, assim, nem sempre o pessoal do fechamento, principalmente quando chega no gargalo 7h30, 8h da noite, eles estão com a prioridade zero de fechar a edição a tempo, nos horários comerciais que existem, e nem sempre eles conseguem ficar atentos a uma pauta que vai ser só no dia seguinte. Então eu que fico também, é parte da minha responsabilidade ficar ligado em relação a isso. Entra macroeconomia, que são análises sobre a economia brasileira em si, os indicadores econômicos, inflação, a produção da atividade da indústria, mas isso cada vez menos tem tanto destaque na edição do dia seguinte, porque isso sai nos online e vai sendo noticiado amplamente. Então a gente tenta priorizar também, é meio óbvio, mas é o furo. Então, seja algum bastidor da equipe econômica, alguma decisão, alguma medida que o governo vai tomar, ou mesmo a área de negócios, né? Então, alguém comprando alguém, negociando parceria. Esse caso específico do furo é o repórter que vai trazer, assim, porque ele que tem a fonte, ele que tem a informação, o contato, e aí nesse caso específico o que eu faço é dar um encaminhamento melhor, dizer, olha, o que a gente precisa ter na matéria, as informações que são relevantes, e tem as pautas, enfim, também das sucursais também o caminho é mais ou menos esse, eles te trazem a pauta. Mas em épocas, assim, principalmente em época de vacas magras, digamos assim, que não tem um noticiário tão forte, aí a minha função principalmente é encontrar pautas que sejam interessantes, estar atento ao noticiário para dizer, olha, está acontecendo tal fenômeno, e saber explorar isso e desenvolver uma pauta que possa virar uma capa, um abre com destaque no dia seguinte. A reunião de especiais especificamente aqui é toda segunda-feira, toda editoria, cada sucursal faz a sua e depois isso é consolidado. As especiais, via de regra, são guardadas para o final de semana, então são apuradas durante a semana, mas às vezes uma apuração você tem que antecipá-la, ou você acha que, enfim, vale a pena dar durante a semana e você publica antes. Mas esse planejamento é feito na segunda-feira. Você fica atento no dia a dia, com leitura, eu não mencionei no dia a dia, mas você faz leitura de revista brasileira, revista internacional de economia, porque sempre você vai achar boas histórias que possam ser exploradas, alguma coisa nova que aqui ninguém deu na imprensa brasileira, que seja legal, uma tendência, enfim.